Uma saudação, só você é pregador é top. Tá bom? Amém? Cadê o microfone dele? Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Atos, capítulo de número 2. Quantos estão felizes com Cristo? Digam glórias a Deus. Motivo de muita alegria retornar mais uma vez a essa casa. Estar aqui é sempre um privilégio. Pastor Roberto, profeta, pastora Viviane, muito obrigado, Deus abençoe. Acabando o culto, eu estarei ali na Tenda da Misericórdia. Alguém aqui já ouviu falar da Tenda da Misericórdia? Já? Quem veio de manhã ouviu, né? Então, tenho aqui algumas bíblias femininas. Tenho ali também livros, Pecadores na Mão de um Deus Irado, Jonathan Edwards. Quando ele ministrava esse sermão, as pessoas tinham visão do inferno dentro da igreja. E elas gritavam, parem de pregar, Jonathan. E elas agarravam nos pilares. Tem alguns ali, tem outros temas. Passa ali, passamos crédito, débito, Pix, cartão do SUS, bilhete único. Deixa Deus te usar. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Pai, nós te louvamos por mais uma vez estarmos diante da tua presença. Te louvamos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todos sempre. Fala conosco, pois estamos ansiosos e desejosos para ouvir o som da sua voz. Mais uma vez, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Você pode olhar para no mínimo 2 crentes e dizer, a promessa está de pé. Você pode dizer, a promessa está de pé. Atos capítulo de número 2 é um texto bastante conhecido por todos nós. Todos aqueles que aqui estão já ouviram muitas pessoas pregarem Atos capítulo de número 2. Eu confesso aos irmãos que todas as vezes que eu ouvia alguém pregar nesse texto, eu percebia que as pessoas destacavam muito a questão do batismo do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo, da efusão do Espírito Santo. Mas quando eu leio Atos capítulo de número 2, eu percebo que Atos capítulo de número 2 nada mais é do que o cumprimento de uma promessa. Essa promessa que fora prometida lá em Joel está se cumprindo em Atos capítulo de número 2. Então Atos capítulo de número 2 nada mais é do que o cumprimento de uma promessa. Pregador, o que é promessa? Promessa é o compromisso de fazer alguma coisa. Ou seja, aquele que prometeu, ele se comprometeu em realizar alguma coisa. Então entenda algo nessa noite. Se Deus te prometeu, tenha certeza, essa promessa, ela vai se cumprir. Se Deus te prometeu, tenha certeza, essa promessa, ela vai se cumprir. Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria ele, não confirmaria? Então saia daqui com uma certeza, que a promessa sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre a tua empresa, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, essa promessa ela vai se cumprir. Só que Atos capítulo de número 2, e eu volto a repetir, é o cumprimento de uma promessa. Eu estou pregando sobre promessa, e tem algo sobre promessa que nós precisamos entender. O que, pregador? É que toda promessa, ela tem um dia certo para se cumprir. Pregador é conversa, né? Não, é Bíblia. E cumprindo-se o dia, ou seja, toda promessa, ela tem o dia certo para se cumprir. E talvez enquanto eu estou pregando aqui, alguns irmãos estão questionando, pastor, mas eu vejo a promessa se cumprir na vida de tanta gente, mas eu não vejo a promessa se cumprir na minha. Pastor, eu vejo a promessa se cumprir na vida de A. Eu vejo a promessa se cumprir na vida de B. Eu vejo a promessa se cumprir na vida de C. E pior, eu vejo a promessa se cumprir na vida de pessoas que não têm a mesma responsabilidade e o mesmo compromisso que eu tenho. Deixa eu liberar algo sobre a sua vida. Se a promessa se cumpriu na vida de A, é porque o dia na vida de A chegou.
Se a promessa se cumpriu na vida de Ber, é porque o dia na promessa na vida de Ber chegou. E se a promessa se cumpriu na vida de Ser, é porque o dia da promessa na vida dela chegou. E se a promessa ainda não se cumpriu na sua vida, acalma o seu coração e aquieta a sua alma, porque ela tem a hora certa, o dia certo, o momento certo. E posso dizer para quem levantou as mãos, o dia da promessa na sua vida pode ser hoje. Alguém recebe? Pode ser hoje que a porta se abra, pode ser hoje que o contrato é assinado, pode ser hoje que a cura chega, pode ser hoje que o filho é liberto, pode ser hoje que o marido é transformado, pode ser hoje que a casa própria chega, que o carro vem, pode ser hoje que Deus rompa na sua vida, pode ser hoje que você fure a bolha, pode ser hoje que o Senhor mude a sua história. Só para quem está recebendo essa palavra, pode ser hoje que a sua história será mudada. Alguém crê nessa palavra? Pode ser hoje. Só que eu volto a repetir esse texto, e eu já encerro. É sobre promessa. Quando essa promessa se cumpriu em Atos capítulo de número 2, os apóstolos e os discípulos do Senhor Jesus, eles vão viver, eles vão presenciar o cumprimento dessa promessa. A pergunta é: quais são as atitudes que eles tomaram para que a promessa de Deus sobre a vida deles cumprisse? E quais são as atitudes que nós precisamos tomar para que a promessa de Deus sobre a nossa vida se cumpra? Eles tomaram 3 atitudes, e eu vou só apenas explicar. Número 1, eles creram na palavra. Jesus mesmo disse em Lucas, capítulo de número 24, Jesus disse: ficai em Jerusalém, e eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Aí quando você lê o texto, Atos capítulo 1:12, o texto diz que eles voltaram para Jerusalém, ou seja, eles creram na palavra que saiu da boca de Jesus. Então a primeira atitude que eles tomaram é que eles creram na palavra. E o que é crer na palavra? Crer na palavra é Romanos 10:17 e Hebreus 11:1. É quando eu não estou vendo nada, mas eu estou crendo naquilo que saiu do altar. Eu não estou vendo meu filho transformado, mas eu já estou crendo na palavra que o profeta liberou do altar. Eu não estou vendo a porta aberta, mas eu já estou crendo na palavra que saiu do altar. Talvez você não está enxergando nada, mas hoje pela manhã e agora à noite você já recebeu palavras proféticas. Eu não estou enxergando nada, mas eu estou crendo na palavra, crendo na palavra, crendo na palavra. Número 2, eles esperaram. E o texto diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles esperavam, porque promessa de Deus nós precisamos esperar. Alguém já disse que esperar o tempo determinado por Deus faz toda a diferença entre obter vitórias ou sofrer amargas consequências. Vale a pena esperar. Número 3, eles oraram. Atos 1:14. E todos estavam reunidos em constante oração e súplica. Os irmãos perceberam que eles fizeram 3 coisas para que a promessa de Deus se cumprisse na vida deles. A pergunta é: já que nós fazemos isso, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está crendo na palavra? Levante a mão para me ver. Está crendo? Você está esperando? Deixa eu ver quem está esperando aí. Você está orando bastante pela promessa? Está orando? Deixa eu ver. Então, pastor, eu já estou crendo na palavra, eu já estou esperando, e eu já estou orando. Pastor, estou fazendo tudo isso. A pergunta é: como que a promessa de Deus acontece? Alguém quer ouvir? Diga amém. 4 aplicações aqui, rápidas, porque isso é um culto profético, e cada uma delas são proféticas. E eu tenho aprendido aqui sobre a questão: o culto já foi ativado, então palavra profética a gente não recebe assim. Palavra profética a gente agarra, a gente pula. É isso mesmo, cara, é levanta a mão mesmo, é agarra, é salta da cadeira. Então eu vou liberar 4 coisas, como a promessa acontece. Vamos lá? E vocês vão receber. Até agora o verso 1 do capítulo 2, verso 2. Pregador, como que a promessa acontece? Versículo 2 do capítulo 1, o texto diz: e de repente, já que levantou, eu vou liberar.
De repente que a porta pode se abrir, de repente que a cura pode chegar, de repente que o milagre pode acontecer, é de repente que o contrato é assinado, é de repente que Deus levanta patrocinadores para a sua empresa, é de repente que Deus pode libertar, transformar na tua casa, é de repente que a libertação vai chegar lá, e eu vou liberar para quem quer receber. O de repente pode ser hoje. Alguém crê nessa palavra de repente? Número 1, de repente. Número 2, pregador, como que ela acontece? De repente. Número 2, aí eu gosto do texto. O texto diz assim, ó, irmão, só de ler vocês já vão pegar. E de repente. Não, vocês são inteligentes, só de ler vocês vão pegar. O texto vai dizer assim, ó, e veio do céu. E veio do... Não, vou ter que liberar. A profeta, ninguém vai bater no peito e vai dizer, só tem porque eu dei, só chegou porque eu ajudei, só está lá porque eu coloquei. Porque não vai vir das mãos do homem, vai vir das mãos de Deus. Alguém crê nessa palavra? Vai vir do céu, vai vir do céu, vai vir do céu, vai vir do céu. Você não vai precisar internar o seu filho, porque o céu ainda liberta ele. Ninguém vai jogar na tua cara, porque o céu ainda abre portas, faz conexões. Alguém crê nessa palavra? Vai vir do céu. Aí o texto diz, primeiro acontece, de repente. Segundo, vai vir do céu. E terceiro, como um vento veemente. A palavra veemente é com muita força. A palavra veemente é incontrolável. E como é que é esse negócio? A promessa de Deus na sua vida vai ser de repente, vai vir das mãos de Deus, e vai ser incontrolável. Alguém falou, vou tentar parar, não vai parar. Vou tentar calar, não vai calar. Vou tentar frear, não vai. Profeta pode levantar calúnia, pode inventar mentiras, mas quando é de Deus, será incontrolável. Alguém crê nessa palavra? Pregador, o que é incontrolável? É você receber uma vitória aqui, está vindo outra bênção aqui, e você está recebendo aqui. Se prepare, quem viver verá o que Deus vai fazer na tua história. Quem crê, joga a mão bem alto e dá o maior grito de glória nessa noite. E eu encerro. Número 1, de repente. Número 2, vai vir do céu. Número 3, será incontrolável. Número 4, ó, eu leio, vocês vão pegar. E encheu toda a casa. Segura que eu vou explicar e a gente encerra. E se você não encerrar, irmão, abraçando esse negócio, batendo na mão desse crente, saltando dessa cadeira, pregador, porque eu estou pregando sobre promessa. Eu não estou falando de ser cheio do Espírito Santo, de promessa. Essa promessa, antes dela se cumprir em Atos 2,41 lá fora, primeiro essa promessa se cumpriu dentro da casa. Por que, pregador? Porque antes da promessa de Deus na sua vida se cumprir lá fora, primeiro ela vai se cumprir dentro da sua. Antes de Deus te usar para transformar lá fora, primeiro Deus vai te usar para transformar a gente da tua casa. Antes de Deus te usar para curar lá fora, primeiro Deus vai te usar para curar dentro da tua casa. Antes de Deus te usar para transformar lá fora, primeiro Deus vai transformar dentro da tua casa. Se prepare, porque você e os teus filhos adorarão a Deus nessa casa. Se prepare, porque você e o seu marido vão vir para essa igreja. Se prepare, porque você e a sua casa estarão aqui. Deus vai transformar na tua casa. Levante as duas mãos para os céus. Abre essa boca por alguns minutos. Abre essa boca por alguns minutos. Você que pode, pega na mão desse vaso aí, pega na mão desse profeta aí. Isso, levanta a mão dele para o alto. Começa a orar por ele. Isso, o meu tempo já estourou. Fala assim: Deus vai transformar na tua casa. Deus vai transformar na tua casa. Deus vai transformar na tua casa. Deus vai transformar. Isso é profético. Deus vai fazer na tua casa.